Oi pessoal, tudo certo? Este trecho que coloquei é um trecho da suíte Romeu e Julieta do Prokofiev, compositor russo, e o coloquei porque o nosso tema hoje é sobre Shakespeare e a música, e dentro desse texto eu cito o Romeu e Julieta, que é uma peça do Shakespeare. Eu vou então ler para vocês o texto que eu escrevi no Jornal Popular, Diário Popular, ano passado, e vou então fazer alguns comentários e alguns trechos deste texto que então foi intitulado Shakespeare e a Música. Vamos lá então. Confesso que teus escritos são tais que nem homem nem musa podem abarcá-los suficientemente. Alma do século, aplauso, delícia, assombro da nossa cena, és um monumento sem tumba, e viverás enquanto viver teu livro, e haja inteligências para lê-lo e elogios para tributá-lo. Que ele não é de um século, senão de todos os tempos. Assim escreveu sobre Shakespeare seu contemporâneo Ben Jonson, igualmente dramaturgo e poeta inglês do período elizabetano. Este período compreendeu a era de ouro da história inglesa, no qual o comércio inglês se expandiu, superando em potência a Espanha, além de ter sido o auge do renascimento da Inglaterra, com destaques para a literatura e o teatro. Que tais artes tenham se destacado em tal período parece claro, mas e quanto à música? Como ela aparece dentro da obra de Shakespeare? A fim de responder tais questões, escolhemos para uma análise resumida a famosa tragédia Romeu e Julieta, que tornou-se popular já na época de seu autor. O primeiro exemplo elencado corresponde a um momento musical no qual, antes de Romeu dirigir-se a uma festa na casa de Capuleto, Benvolio, que está ao seu lado, diz: "Tocai, tambores." A música tocada neste trecho provavelmente tinha também a função de separar as cenas, pois ela ocorre justamente na troca de cenas, e produzir a impressão de mudança do cenário, embora de um cenário, entre aspas, imaginário, pois as representações na Inglaterra da época de Shakespeare geralmente não continham cenários luxuosos e extensas trocas de ambientes, sendo o palco aberto e muitas vezes sem qualquer fundo. Então, pessoal, por aqui vocês já conseguem perceber que eu procuro, então, neste texto, trabalhar um pouco com os sentidos dentro da música em Shakespeare. Ou seja, procurei fazer, né, uma pequena pesquisa dentro da obra Romeu e Julieta para então falar como que a música foi estruturada ali, como ela foi usada em vários níveis, ou seja, desde o nível em termos de como ela está dentro da estrutura da peça, ou seja, nesse caso aí, como ela divide as cenas, etc., até mesmo como ela foi citada pelos próprios personagens. Então, os personagens dentro de Romeu e Julieta, eles muitas vezes fazem metáforas musicais ou alusões a determinadas coisas musicais. É exatamente por isso que eu escolhi essa peça, porque ela tem várias metáforas e várias alusões à música, digamos assim. Então, por isso que eu escolhi Romeu e Julieta e não outra peça. Poderia ser outra, né? Mas, pelo que eu tinha olhado na época, Romeu e Julieta tem mais dessas questões que abordam a música em si dentro do próprio texto, né? E não só como um elemento que está associado ao teatro, certo? Ou seja, enquanto fundo musical e daí em diante. Então, continuando aqui. Só adicionar uma coisa, tá? Essa questão do palco aqui do Shakespeare é bem interessante, porque às vezes a gente já imagina o Shakespeare de um modo muito pomposo, né? Porque a gente, obviamente, a gente tem uma cultura onde o Shakespeare, né? Obviamente é muito presente, até hoje, né? Se fala muito de Shakespeare. É um dos autores mais citados de todos os tempos, né? É um dos que eu mais gosto também. E ele, então, devido a isso, muita gente pensa na época dele como se as peças fossem tais qual são apresentadas hoje. Mas, como no próprio texto eu estou dizendo,
na verdade os palcos eram muito mais simples, as apresentações eram muito mais simples, eram palcos sem fundos muitas vezes, então tinha uma cara muito mais picaresca, entre aspas, essa é a palavra usada no teatro, né? O teatro picaresco, que é voltado à sátira e daí em diante, né? Do que propriamente uma coisa muito séria, com aquele fundo, né, mais pomposo, ou falando em linguagem musical mais wagneriano, digamos assim, certo? Era muito mais voltado a uma questão de um teatro sem tantos elementos cenográficos quanto os que foram sendo dispostos dentro dos teatros posteriormente ao longo da história. Então vamos continuar aqui o texto. Mais adiante, Mercúcio, que é um personagem da peça, canta diante de Romeu uma simples canção zombeteira, que Shakespeare organiza em 6 pequenos versos satíricos, que começam dizendo lebre pelancuda e terminam com não vale a pena comprar. Esse tipo de elemento cômico é um exemplo de como o autor conseguia, mesmo dentro de uma tragédia de conteúdo sério, voltada ao amor e à morte, trazer à tona o bom humor, criando amplas alternâncias de estados sentimentais. Então, de fato, a gente nota isso em Shakespeare, tá? Em algumas peças mais propriamente, por exemplo, em Romeu e Julieta, mas ele também trabalhava com isso de um modo contínuo, assim, em muitas peças, tá? Que é essa alternância entre uma piada, por exemplo, e um pensamento sério, etc. Dentro do próprio Hamlet, que é uma tragédia, mas de um modo mais e tem um peso maior, né, digamos assim, uma coisa mais obscura, assim, de um modo trágico, né, mais obscuro, obscuro no sentido das questões também tratadas, né, são mais pesadas, por exemplo, o suicídio, né, então o Hamlet ele tem questões mais pesadas, entre aspas, do que muitas das outras peças. E mesmo assim a gente vê que o Shakespeare consegue ali inserir questões satíricas dentro do próprio Hamlet. Então para a gente ver que era algo típico dele mesmo. Continuando o texto. Semelhante alternância associada ainda à música ocorre também em uma das falas de Julieta, onde Shakespeare se usa da metáfora musical e do humor simultaneamente. Então, a frase da Julieta é a seguinte: ah, meu Deus, por que a tristeza no teu rosto? Se as notícias são tristes, mesmo assim contas com alegria. Se são boas, estará desafinando a melodia de doces novas ao tocá-la para mim com cara tão azeda. Então a gente vê que ela, né, ela começa a frase de um modo mais poético assim, e termina com uma questão satírica, né? Então, né, por que a tristeza no teu rosto e termina com para mim com a cara tão azeda? Então a gente nota essas alternâncias aí dentro do músico que são muito interessantes, né? Então, continuando o texto, pessoal. Em meio a uma das muitas declarações amorosas de Romeu para Julieta, ele expressa: ah, Julieta, se a medida da tua alegria estiver transbordando como a minha, e se tens a habilidade necessária para proclamá-la, então adoça com teu hálito o ar que nos cerca e deixa que a língua riquíssima da música revele a felicidade imaginada que recebemos um do outro com este encontro de ternura. Então vemos aí, né, como eu tinha dito, o Romeu utilizando a questão da música em termos metafóricos. Já a Julieta, associando a música à figura do pássaro chamado cotovia, diz para Romeu: é a cotovia que canta assim tão desafinada, forçando irritantes dissonâncias e agudos desagradáveis. Alguns dizem que a cotovia separa as frases melódicas com doçura. Não posso acreditar, pois que ela vem agora nos separar. Então, Shakespeare, como é típico dele, ele se usa de muitos elementos, assim, ou seja, do ambiente, com a questão da metáfora, para expressar algo que está no drama, mas que também tem uma questão profunda por trás, no caso aí, o amor, certo? Então isso é muito típico nele, ele conseguiu unir tantas coisas, tantas imagens diferentes dentro de uma pequena frase, né? E isso é uma das características dele que deixa até hoje os poetas, principalmente, né? A galera que trata com essas questões da palavra e tal, deixam essas pessoas perplexas, né? Como ele conseguia usar isso e de um modo tão contínuo, né? Então é muito
recorrente isso nele, né? E faz parte, digamos, da genialidade do Shakespeare, justamente conseguir dizer por imagens e por questões metafóricas coisas profundas. E às vezes no meio de algo satírico, né? Ele conseguiu unir isso de um modo bem interessante, e Romeu e Julieta é das peças que ele consegue demonstrar isso de um modo profundo. E o último parágrafo: mas o mais impressionante em relação à música na peça Romeu e Julieta consiste na cena final do quarto ato, onde 3 músicos entram em ação e, na medida em que dialogam com o personagem Pedro, o qual lhes pede uma canção, vão tecendo meditações jocosas sobre a arte musical, a ponto de expressarem em geniais trocadilhos. Quando Pedro pergunta: posso ir sem dó para cima de você? Posso ir de ré para cima de você? Agora você me nota? Um dos músicos lhe responde que pode vir sem dó, pode vir de ré, e é você quem de nós vai tomar nota. Então aí eu quis pontuar um exemplo justamente onde ele pega, né, um outro exemplo que diverge dos outros, mas onde ele pega então as questões das notas musicais, das palavras em si, e atribui um outro sentido para elas, um sentido onde ele vai deixando elas, digamos, de um modo mais jocoso, né, usando aí os outros sentidos, trabalhando com várias camadas de sentidos para as mesmas palavras. Algo muito interessante, né, do sentido linguístico, no sentido linguístico e daí em diante, poético e tal. Beleza, pessoal? Então, esse foi o texto, tá, que eu fiz no jornal sobre Shakespeare e a música, e vou deixar aí na descrição o link para quem quiser ler o texto na íntegra, sem as minhas digressões, tá? E quem quiser enviar aí sugestões, comentários, críticas, pode deixar nos comentários. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço.